Salve, salve, rapaziada. Rafa, Universo Botafogo na área. Eu li uma notícia há poucos minutos sobre Textor e Igor novamente. Enfim, mais um capítulo da novela. Eu gostaria de estar vindo aqui falar sobre isso, mas achei importante, né? SAF do Botafogo informa a justiça que Textor e Igor estão perto de acordo e empresário garante que não levará clube para as Ilhas Caimã. Meus amigos, informação do Anselmo Góes no Globo, dizendo que o Textor enviou uma carta de comprometimento à justiça, informando que estão próximos a um acordo e que a ação deverá ser extinta em um momento próximo, porque o Textor, na verdade, né, chegará a um entendimento aí com o Grupo Eagle. Deixa eu até trazer aqui mais um pedaço do que fala. A carta está em uma manifestação enviada pela SAF do Botafogo à Justiça do Rio de Janeiro, em que Textor se compromete a não manter válidos os atos societários realizados em julho que são contestados pela Eagle Futebol Bidco na Justiça, que é aquela famosa reunião que ele fez de emergência com os conselheiros, em que aprova aquele empréstimo da nova Eagle das Ilhas Caimã para o Botafogo, que fatia ali que dilui a fatia que a Eagle tem sobre o Botafogo, e geraria tudo aquilo que a gente já tinha comentado bastante, eu e o Carlos aqui, enfim. Ainda de acordo com o blog, a SAF do Botafogo diz que há um bom entendimento entre as partes e pede que o processo seja encerrado diante da aparente perda de objeto. A carta assinada por Textor seria um sinal de boa-fé, almejando o encerramento do imbróglio instaurado. De acordo com a SAF, conforme amplamente divulgado em meios de comunicação, atualmente as partes e o Sr. Textor estão em bons entendimentos e avançadas tratativas de acordo para encerrar todos os litígios existentes. E aí, né, pessoal? O que eu, Rafa, particularmente penso disso tudo? Cara, é mais confusão, é mais falta de transparência ainda do que a gente já está acostumado nos últimos tempos. Essa história, a cada capítulo que ganha, vai ficando mais sombria, vai ficando mais. Como é que eu vou dizer? Fica menos transparente realmente para o torcedor e para quem ainda tem paciência em acompanhar isso daí. Eu confesso que a minha paciência em relação a isso já está lá no chão, mas ao mesmo tempo a gente tem que acompanhar porque a gente sabe que isso diretamente está ligado ao futuro do clube, do ano que vem, nesse ano, enfim, futuro próximo do clube. Para quem não lembra, aliás, saiu uma outra, se é que dá para chamar de notícia, né? Veio do Nicola, então, né? A credibilidade a gente sabe que é difícil. Relatando que realmente o Botafogo teria 720 milhões aí, ou 900 e poucos milhões, 950 milhões, eu acho, para receber da Eagle, né? Esse dinheiro foi repassado para a Eagle, que repassou para o Lyon, e o Lyon, aí a Eagle não reconhece essa grana, tá? A gente já falou extensamente sobre isso, mas o ponto principal de tudo isso, que a gente também falou, é que o Botafogo tem, num curtíssimo prazo aí de um ano, 600 e poucos milhões de reais em vencimentos de compra de jogadores, de parcelas, enfim. E aí, cara, fica aqui a pergunta, né? Vamos supor que eles realmente estejam chegando num acordo, né? Aí a gente não sabe se o Textor vai perder força na questão de mandar no Botafogo, se ele realmente conseguiu uma graninha para enfiar para os caras lá com o Marinax, que é um cala-boca, que, bom, deixa a gente aqui quieto, a gente finge que tá todo mundo bem, unidos, pega essa grana aqui, não dá para saber, né?
como tudo que envolve o Textor, a gente sempre fica em dúvida, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, a gente sempre é, de alguma maneira, não vou dizer enganado, mas coisas sempre ficam de maneira oculta quando envolvem Textor, Botafogo, dinheiro, venda de jogador. Esse mesmo Nicola trouxe uma coisa que até eu levantei numa live, que possivelmente vai saber, né? Se o Textor não fez essas negociações todas com o Marinakis, já pagando alguma dívida que ele teria anterior, uma grana que ele tenha pego antes de tudo isso. E aí aquela coisa, cara, fica aquele negócio assim que ninguém sabe de porra nenhuma, cara. E é cansativo pra caralho falar disso, cara, pra caralho. E ao mesmo tempo que a gente não tem como deixar de falar isso, né? Falar sobre isso, porque envolve uma coisa muito séria, né? Muito séria. Então, quando alguns fatos novos como esse, novos entre aspas, né? Mas é uma notícia recente de hoje, surgem, a gente é obrigado a falar, né? Então, cara, realmente não dá pra saber de nada. E daí, se o Botafogo ficar nesse banho-maria, Textor e Igor, qual o investimento que o Botafogo vai ter para ano que vem, para a sequência do clube, né? Quais serão as garantias? Que grana que vai ser investido? O Botafogo vai ficar com um time medíocre, comum, em stand-by, sabe? Então, cara, é até meio revoltante, assim, cara, o que tá acontecendo realmente. É bem triste e revoltante. E o Botafogo joga amanhã com o Vasco. Uma partida que eu falei até na live que fizemos lá com os amigos lá no Alô Comunidade, que o Botafogo tem a obrigação de vencer esse jogo, não tem outra palavra. É um jogo em casa, é um jogo que o Botafogo, o Vasco, por exemplo, dos últimos 9 clássicos que ele fez, não só com o Botafogo, mas clássicos do Rio de Janeiro, ele ganhou só um, que inclusive foi do Botafogo, de 1-0 em São Januário, com aquele gol de pênalti do Verratti. O Vasco, que tem um time horroroso, feio. Eu tava assistindo agora um pedaço de Fluminense e Bahia, outro jogo horroroso, né? O Fluminense acha um gol de pênalti ali, não sei como é que tá agora. O fato é que a gente já falou algumas vezes aqui, o Botafogo teria um caminho bem tranquilo, teoricamente, bem palpável para chegar até a final da Copa do Brasil, mas aí, meu amigo, envolve tanta coisa, envolve o treinador fraco que a gente tem, envolve, enfim, que as coisas deem certo. Eu vou torcer demais para que a gente chegue até lá. Acho que dá para chegar até lá. Porém, eu não confio no nosso treinador. Então, não tenho otimismo em relação a isso, sabe? Mesmo olhando para os adversários, entendendo que eles têm um nível igual do Botafogo, pior, né? Alguns deles. Então, é aquela coisa. Mas é isso, gente. Só para trazer aí um parecer sobre essa questão do Textor, questão de Igor. Imagino que todos vocês tenham visto essa notícia, mas achei legal falar um pouquinho sobre isso. E falem aí também a escalação do Botafogo que vocês fariam para o jogo de amanhã. Não sei qual é a ideia de vocês. Eu acho que não dá para mudar muito. Falando novamente até do Bahia, o Jean Lucas, por exemplo, que jogou ontem lá na altitude alguns minutos, entrou no segundo tempo. Tá jogando, tá sendo titular do Bahia nesse jogo, deu uma entrevista falando que tá bem e tal, que descansou no hotel, enfim. E aí fica aquela questão, né? O Savarino, pra mim, não deveria nem jogar, deveria ser banco, mas enfim, jogou pouquíssimos minutos no jogo da Venezuela contra a Colômbia. E o Vitinho jogou o primeiro tempo inteiro, né, do jogo do Brasil, jogou mais o começo do segundo tempo, acho que 12 minutos, se não me falha a memória. Então já é um caso um pouco diferente. Vitinho a gente leu aí relatos de que ele teve falta de ar, tosse, usou oxigênio, aquela coisa toda que acontece quando você vai jogar a 4.000 metros de altura, que é um negócio realmente que é bizarro para mim. É outro esporte, né? Então fica a dúvida se o Vitinho vai jogar. Realmente eu acho que vai, mas, né? Vamos ver, esperar para ver. O Danilo, que também sentiu
um incômodo na muscular, né, uma dor muscular, parece que foi relatado. Treinou ontem, né, mas treinou em separado, não treinou junto com o grupo. Eu acredito que também vai jogar, mas não me surpreenderei se a dupla de volante for Newton e Marlon Freitas, e o Danilo, com a desculpa de que estava com dores, vai ficar no banco, evitando o que ele teria que naturalmente fazer, que era manter Newton e Danilo como titulares, mas óbvio que ele não vai ter coragem de fazer isso. Enfim, esperar, torcer, espero que o Botafogo passe amanhã, como eu falei, é obrigação. Agora é tentar minimamente ter uma sequência para que o time evolua, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse time nesses, acho que 10 dias aí parado, enfim, alguns dias aí que ficou parado, que eu espero que tenha treinado intensamente, que tenha crescido fisicamente, taticamente, porque para mim tá bem complicado, tá bem devagar essa questão. Valeu, galera, aquele abraço. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se no canal, deixa aí o like nessa transmissão, mande para quem você gosta. Não conhece, tem o clube de membros do Universo Botafogo. Se você virar membro do Universo Botafogo, você entra lá no grupo de WhatsApp, tem uma proximidade maior comigo, com o Carlos e com o pessoal que é membro já do canal, onde a gente fala diariamente sobre o Glorioso. Valeu, galera. Aquele abraço, uma boa sorte pra gente amanhã e que o Botafogo tome rumos decentes e dignos, né, para o clube em relação ao que tem que acontecer fora de campo. Valeu, aquele abraço.